Oi, gente, eu sou a Rose Pontual e hoje eu estou aqui novamente para fazer experiências. Preciso de vocês. Me sigam, se inscrevam no canal, compartilhem, dê o like, ative o sininho, porque só assim eu vou conseguir seguidores. E é bom ter seguidores, porque quando você tem alguma coisa a dizer, precisa de alguém que ouça. Aqui atrás de mim tem o meu pé de jabuticaba. Plantei já tem alguns anos, de vez em quando dá umas frutinhas, mas o gambá vem e come todas. Quando ela estava menor, eu vivo podando, né, para ela não ficar muito grande. Quando ela estava menor, eu botei uma tela em volta e teve um dia que fiz colheita. Então peguei um prato cheio de jabuticabas grandes, gostosas. Tem outras árvores aqui, o espaço é pequeno, mas eu tenho até uma macieira da maçã, bem pequena, mas dá. Bem, o que eu quero falar com vocês é que o buraco ainda está ali, né? Está quebrando toda a frente daqui da casa. Não é uma obra minha, é do condomínio, é um pouco demorada, os carros não podem passar. O condomínio não é grande, mas os carros não podem passar. Mas faz parte do show. Ontem eu fui à FESO, é uma fundação da Serra dos Órgãos, uma fundação educacional da Serra dos Órgãos. É uma universidade onde tem curso de medicina, curso de odontologia, tem enfermagem, tem direito, e tem veterinária e outros mais. Isso foi me informado pelo porteiro. E é um espaço imenso, eles têm outros prédios, eu ainda não sei aonde são, mas eu falei, aonde são? Interessante essa palavra, quase que foi uma audição. Eu não sei onde eles ficam localizados, mas eu vou descobrir. A FESO, essa fundação, fez uma parceria com a Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do qual eu tenho a honra de estar lá estudando. Sou aluna do curso de extensão, que é um curso, não é um curso de graduação, eu acho que são 2 anos, e depois, se você quiser ir para graduação, você faz prova. Eu sou aluna de violino, mas lá na FESO é que eu estou tendo a oportunidade de, pela primeira vez, ter um professor de violino espetacular. Ele é aluno da Universidade Federal, deve ser aluno final de curso, né? E está dando aula lá. A nossa diretora da extensão, a professora Aline, na aula de teoria de musicalização infantil, ela é espetacular, ela é pianista, ela é flautista, ela foi contemporânea do meu filho que estudou música lá. E eu estou muito feliz e honrada em participar de um grupo seleto como esse, que é o grupo de música, de pessoas que se envolvem com música. Não que eu seja uma musicista, eu tento aprender. Eu tenho 76 anos e vocês sabem, né? Eu tenho badalado em prosa e verso, que tenho 76 anos, me honra muito ter vivido até aqui e ter rugas. As rugas dizem que eu vivi. Eu sempre falo aos conhecidos, eu sou uma jovem que deu certo. Deu certo. Ao longo da vida, o que eu venho fazendo vem dando certo. Desde muito jovem, eu tive um pensamento
Mais à frente, eu queria ser professora. Não que alguém tivesse falado para mim sobre profissão. Na minha família, eu fui a primeira a fazer a universidade, de 7 irmãos a ir à universidade, mas eu fui primeiro porque Deus permitiu e segundo porque eu quis ir. Eu me esforcei. O meu falecido esposo era jornalista e ele me proporcionou a oportunidade de ter uma bolsa de estudo na Universidade Gama Filho, no qual eu aproveitei muito, fiquei 10 anos lá estudando. Eu fiz vários cursos, fiz pedagogia, fiz direito e fiz uma parte de educação física que eu amava. Tinha bons amigos, bons colegas, foi um momento da minha juventude muito bom. Conhecer o ministro Gama Filho, conhecer aquele mundo que era tão diferente do meu. Eu vivia entre pessoas velhas, família do meu esposo era idosa, era uma mentalidade nordestina, que a mulher não precisa estudar. Meu pai, apesar de ser um gaúcho, também pensava da mesma forma, mas eu pensava diferente. Eu sempre achei que se eu estudasse, eu iria crescer. Eu sempre achei isso. Eu queria estudar e morar fora do Brasil e trabalhar no que eu não sabia, eu só sabia que eu queria estudar. Até que um dia, eu era garota, tinha uns 7 anos de idade, pegava ônibus para ir para casa, ir para a escola. Um dia entrei no ônibus e estava cheio de professoras que iam para as escolas perto da minha casa. Eu morava longe da escola. E parecia uma passarinhada, falando, rindo, sabe, falando alto, cheias de bolsas, de papéis. E eu fiquei encantada. E uma segurou no apoio do banco da frente, do banco da frente. Quando ela segurou, eu olhei, a mão dela tinha um anel. E aquele anel tinha uma pedra preta. E ele tinha umas pedras em volta. E era lindo. Eu me apaixonei. Quando eu olhei aquele anel, eu disse para mim, um dia eu quero ser professora, eu quero ter um anel igual a esse. Eu falei para mim, no meu coração. E nunca mais eu esqueci. Eu tinha 7 anos. Tem 70 anos isso. E um dia eu consegui ser professora. E o meu falecido marido, Vivaldo Azevedo, ele comprou um anel para mim. Ele mandou fazer do tamanho do meu dedo, lá no centro do Rio. Essa loja tem até hoje. Foi onde eu fui comprar o anel de formatura de advogado do meu filho adotivo. E levei no Mato Grosso para entregar em mãos. E ele mandou fazer aquele anel para mim e entregou na minha mão. Eu tenho ele até hoje. É uma emoção sem tamanho. Não tem preço. Eu fui professora, fiz concurso e trabalhei 18 anos como professora, amava ser professora. Por que eu deixei de ser professora de escola primária? Porque o salário não dava para eu me sustentar e a 2 filhos. Eu deixei, não porque eu não gostava, eu deixei porque o salário não dava. Então eu estudei de novo, fiz uma faculdade, estudei 7 anos, fiz concurso e passei em 3 concursos diferentes. Escolhi um. Eu passei para o Tribunal de Justiça, eu passei para delegado de polícia e passei para o TJ. Quer dizer, para o Tribunal de Justiça, mas outra coisa. Eu prefiro não falar agora. Falo em outro momento. Foi muito dolorido porque eu tive que abrir mão. Bom, e eu passei e fui trabalhar como oficiala de justiça. Eu amei. Gente, cada dia
Era uma aventura. Todos os dias tinha uma aventura. Eu saía com os meus colegas e era muito bom, muito bom. Tem um monte de histórias, uma das quais eu tive que ir no Corpo de Bombeiros, onde meu filho trabalha hoje, pegar uma viatura, porque nós tínhamos uma diligência e precisava do Corpo de Bombeiros. Só que não tinha lugar dentro da cabine para eu vir. E vim pendurada com um bombeiro. Não te conto. Eu usava vestido, saia. Uma boa crente da Assembleia de Deus naquela época usava saia. A saia voou. Foi na minha cabeça. Foi uma loucura, o bombeiro segurando a minha saia. E eu segurando para não cair. E a barulheira. Foi uma loucura. Foi uma loucura. Quando eu contei para os colegas, eles riram muito. No dia seguinte, fui de calça comprida. E o juiz me olhou e falou: "O que que houve, Rose?" Eu falei assim: "Ah, doutor, não dá mais para eu andar de saia. Ela voa. Ela voa." E eu fico mostrando coisas que eu não gostaria de mostrar para o povo. E foi assim. Outras situações aconteceram. Até eu pedir aposentadoria. Eu já tinha tempo de Tribunal de Justiça, de ser professora, já tinha tempo de outros trabalhos, eu juntei tudo e pedi aposentadoria. Por que que eu pedi aposentadoria? Se eu gostava tanto daquele trabalho. Eu pedi aposentadoria porque eu levei um tiro de um réu. Levei um tiro de um réu e foi uma loucura. Foi uma briga corporal do réu com o advogado. E o réu tirou uma arma de dentro da meia e deu um tiro. Quando ele deu um tiro, foi na minha direção e pegou no meu braço. E eu conto depois como é que foi. Foi uma aventura, gente. Foi uma aventura. Até na revista. Vocês lembram da revista Criativa? Então, até na revista Criativa, eu saí numa reportagem junto com uma outra colega e com a doutora Denise Frossá, aquela juíza que mandou prender todos os bicheiros. Estão lembrados daquele caso? Então, ela era nossa contemporânea e ela era um espetáculo. E nós saímos na revista Criativa das mulheres boas de briga, boas de briga. E saiu assim, na minha manchete, saltando como Bruce Willis. Porque o salto que eu dei dentro de um elevador, vocês não podem imaginar. Eu conto depois. Tchau, tchau. Dê o like, se inscreva e me siga.